Bom dia a todos, sejam bem-vindos às redes sociais aqui do Seja Barra. É um prazer estar novamente conversando com você. Você nos assiste provavelmente no sábado de manhã, essa mensagem está sendo gravada para o sábado de manhã, no que a gente chama de Curso de Paz, que é uma atividade da evangelização infantil aqui do Seja Barra. E na realidade é uma das atividades que afetam os pais, e responsáveis. Então é um prazer falar com você novamente. Hoje, como sempre, vamos abordar uma temática do Evangelho de Jesus e trazer um pouco do entendimento dessa temática à luz da doutrina dos Espíritos do nosso querido codificador Allan Kardec. Então, antes da gente começar o estudo em si, vamos ler um pouquinho o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que leremos inclusive mais tarde. Então, nós abrimos aqui aleatoriamente no capítulo 8. Bem-aventurados os que têm coração puro. Item 20 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma longa mensagem de Vianney. Meus bons amigos, vós me chamastes por quê? Para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está ali e curá-la? E que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a visão e vive entre as trevas, pobre criança. Que ore e espere, eu não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram anunciadas só devem ser atribuídas àquele que é o Pai de todos nós. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma enferma seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve até vós com a pureza que tinha quando a criastes. Após esta prece, meus amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura que pedistes timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Lindo, né? Muito bonito. Falando sobre a bem-aventurança daqueles que têm o coração puro, esse espírito nessa mensagem recolhida a Kardec nos ensina a fazer uma prece. Curai-me, mas fazer com que minha alma enferma seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Minha alma enferma seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve até vós, com a pureza que tinha quando a criastes. Muito bonito. Vamos fazer uma oração e a gente então retoma nosso raciocínio. Mestre Jesus, nosso amigo querido, nosso Senhor, aquele que nos legou o Evangelho em vida e que demonstrou como médico das almas a melhor forma de curarmos nossas almas, que é na verdade a prática do bem, do amor e da caridade. Como disse nosso irmão em mensagem recolhida por Kardec, que o Senhor Jesus possa nos ajudar curando nossas almas enfermas antes dos nossos corpos. E que nesse momento em que estamos estudando sobre o Teu Evangelho, nós possamos aqui termos o remédio salvífico das bem-aventuranças que o Senhor nos ensinou e que esse estudo possa produzir em nós uma aproximação cada vez mais profunda com o nosso bondoso Pai Celestial, nosso Criador, aquele que nos fez e aquele para quem devemos tudo. Que nossos espíritos, que somos, na verdade, nossas almas encarnadas, se refugiem no Teu Evangelho e que nesse momento, Jesus, eu, aqueles que estão conectados comigo, conosco e contigo principalmente, recebam a visita ilustre dos Teus enviados, para que a gente consiga ser intuído e para que essa mensagem que ora vamos nos dedicar a estudar toque nossos corações. Obrigado, Jesus, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá. Que o Senhor esteja conosco e que nós estejamos contigo. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Muito lindo esse texto. Nós que passamos num momento tão complexo, e vamos falar dele, onde nos colocamos aqui diante de dificuldades, as dificuldades que ora passamos nesse momento tão difícil, momento de pandemia, onde a gente reflete, discute, reflexiona um pouco sobre o que está acontecendo e principalmente o porquê está acontecendo dentro da nossa visão. Aquele Espírito nos ensina que, na verdade,
As patologias da carne ou do corpo são oportunidades para a gente, talvez o corpo sofra, mas para a gente aprender e fazer com que o nosso espírito, que somos, a nossa essência, saia na realidade curada, muito mais do que a cura corporal. Na verdade, esse é o grande objetivo de estarmos aqui, né, encarnados. É para que a gente consiga nessas oportunidades da vida aprender e nos desenvolver. Isso significará a nossa cura. Quando a gente percebe como espíritos que somos, que há muito mais do que a vida material, nós somos muito mais do que corpos, e as nossas relações com nossos próximos, nossos semelhantes, elas significam algo muito mais profundo para nós. E é no contexto dessas relações e nas relações que nós temos, não só com o nosso próximo, mas com todas as criaturas de Deus, que nós devemos derivar ali ou dali a oportunidade que temos de desenvolvimento. E são essas mesmas oportunidades, essas experiências de fato, que vão, quando bem aproveitadas, nos conduzir a uma identificação muito diferente da que temos, ou da que podemos ter. Nesse sentido, nada mais oportuno do que refletirmos sobre o momento que estamos vivendo à luz de um texto trazido por Jesus que está encontrado em Mateus, lá no capítulo 25 e no capítulo 26, nos capítulos 25 e 26. É um terreno muito, muito estudado, não tanto estudado, inclusive pela codificação de Kardec, que foi muito enfático no entendimento da moral do Cristo. Nesses capítulos 25 e 26, Mateus narra um dos seus 5 sermãos proferidos por Jesus. Nesse caso é o sermão profético, ou também conhecido como sermão escatológico. Você deve lembrar a palavra grega eschatos, significa fim, fim no sentido de propósito, de chegada, de para onde as coisas irão, qual é a linha final, onde tudo isso vai dar. Esse sentido é o sentido da palavra eschatos. Qual é o objetivo, o termo, a consequência final das coisas. Portanto, o sermão escatológico, ou se preferir o sermão profético, são as palavras de Jesus apontando para o fim dos tempos. O final, o propósito, a linha de chegada para onde as coisas culminariam após tudo aquilo que ele tinha deixado. Então ele fala uma série de coisas nos capítulos, recolhidas em Mateus nos capítulos 25 e 26. Perdão, os capítulos 24 e 25. E é bem no finalzinho do seu ministério. No capítulo 26 de Mateus, Jesus é traído por Judas. Celebra a última Páscoa e é traído. No capítulo 27, Jesus é preso e morto. E no capítulo 28, ele ressuscita. Então veja que nós estamos no finalzinho, na leitura de Mateus, da vida encarnada de Jesus. E ali ele profere no seu sermão uma série grande de acontecimentos que muitas vezes foram interpretados de forma muito particular. E nós vamos falar das últimas frases, das últimas palavras, é o texto sobre o qual nos debruçaremos um pouco mais agora, desse sermão profético. Mas antes é importante a gente falar do que é o sermão profético, em Mateus 24 e 25. Né? Esse discurso escatológico que aponta para o fim. Jesus começa falando de uma descrição alegórica, simbólica, metafórica, que ele utiliza naquele contexto para representar justamente esse eschatos, esse final. Então, no capítulo 24, a gente fala de uma grande tribulação, de relatos de guerras, terremotos, maremotos. Ele orienta nesse sermão que quando estiverem ouvindo isso, eles deveriam ficar atentos, as pessoas inclusive serão convidadas a fugir de Jerusalém. Ele está em Jerusalém, nas cercanias do templo de Jerusalém, conversando com seus discípulos e outros que estão ali. Está próximo da Páscoa e Jesus está dando as suas últimas instruções. São as últimas oportunidades que ele está falando. Então ele usa uma alegoria, uma simbologia, para falar metafórica e simbolicamente, repito, do fim dos tempos. Fim dos tempos significando, evidentemente, a gente vai falar um pouco disso,
os acontecimentos que anunciariam uma mudança de paradigma naquela visão passada por Jesus. É nesse sentido que o sermão escatológico ou sermão profético se insere. Então Jesus fala de guerras, de grandes tribulações, de maremoto, de terremotos, de terra tremendo, de coisas acontecendo. Ele fala, olha, o fim está próximo quando essas coisas estiverem acontecendo e quando vocês ouvirem esses relatos. Depois ele começa a falar de uma série de outras circunstâncias fisicamente identificadas. E por fim, ele relata algumas parábolas. E ainda depois do relato dessas parábolas, ele conta uma história. E essa história contada por ele, que não é bem uma parábola, mas é a história sobre a qual nos debruçaremos aqui, no final do capítulo 25, é a parábola que indica na mente de Jesus, na narrativa de Jesus, o que se deve fazer para se escapar deste fim, ou deste juízo que aconteceria e que seria presenciado e testemunhado por todos, mas que apenas aqueles que tivessem essa prática poderiam deste juízo ou deste fim escapar. Então ele anuncia um fim, ele reconhece que haverá um fim, um scatus, caracteriza como identificar isso, cita algumas parábolas, depois fala o que precisa ser feito para que aquelas pessoas que estiverem nesse contexto possam escapar desse fim. Interessante, né? Isso é Mateus capítulos 24 e 25. E muito se tem falado, e aqui a gente precisa falar um pouquinho, da alegoria criada por Jesus e da forma como nós, espíritas, entendemos esse juízo final, esse fim escatológico previsto. A literatura espírita é abundante em nos descrever, e hoje nós temos textos inspirados pela espiritualidade superior, que se posicionam, que nos posicionam diante de um entendimento do que significa a Terra, o planeta, por que esse planeta foi criado, de que forma esse planeta contribui para o objetivo da vida espiritual daqueles que aqui estão encarnados. E, portanto, nós, espíritas, particularmente, entendemos essas alegorias colocadas por Jesus como esse fim majoritariamente previsto no capítulo 24 de Mateus, sobretudo ali nos versículos 4 até o versículo 20, não como o fim físico, material do planeta, mas como um acontecimento de natureza espiritual. Allan Kardec, no livro A Gênese, trata disso de forma bastante profunda. Depois você pode conferir, sobretudo o último capítulo desse livro. E, à luz desses textos e do que hoje conhecemos do planeta, a gente pode ter a tranquilidade, a absoluta certeza de que, quando a gente observa essa narrativa do fim, nós não devemos ter a visão de que nós estaremos diante de um fato desequilibrado ou desgovernado dos acontecimentos. Acreditar nisso, isso muitas vezes parece ser vendido pela mídia, ou parece ser anunciado em filmes que descrevem o fim do mundo e como é que as coisas acontecerão. Muitas vezes esses filmes ou a literatura mesmo apresentam um cenário onde parece que as coisas estão fora de controle. E não existe, meus irmãos, absolutamente nada fora de controle no universo criado por Deus. Porque Deus tem o controle de tudo. E mesmo que pareça que as coisas estão fora de um rumo, de um ritmo, de um controle, isso é apenas uma aparência, porque elas não estão. Isso dialoga muito com o momento em que nós estamos vivendo, onde a gente, amedrontado pelos acontecimentos, me refiro obviamente à pandemia, pode achar que o mundo está passando por uma convulsão e que as coisas parecem ter fugido ao controle. Não é verdade. Elas não estão sob a completa compreensão dos humanos encarnados, que por não compreender um fenômeno de natureza global, como é o caso da pandemia, ou muitas vezes por não saberem suas causas reais, e apenas sentirem os efeitos daquilo que acontece, muitas vezes se desesperam. Mas de longe, isso significa que estamos desgovernados ou sem controle do plano espiritual maior.
Allan Kardec também, no livro A Gênese, explica muito bem esses grandes flagelos, essas grandes convulsões que acontecem de tempos em tempos, e isso é cíclico. E a leitura espiritual que temos disso. Nós não vamos mergulhar na profundidade disso aqui. Mas o fato é que, de tempos em tempos, o planeta, os orbes são sacudidos por movimentos, e esses movimentos significam grandes transformações, imigrações e emigrações de espíritos. E eles são sentidos e são percebidos. E eles têm uma razão de acontecer no seu conjunto, no propósito de Deus para aquele planeta. Identifica-se aí momentos de transição. Emmanuel escreve no livro O Consolador que esses momentos de transição são oportunidades raras dadas aos espíritos de encontrarem uma última oportunidade de se ajustarem à lei de Deus. Nesse sentido, parece que há uma urgência, e é essa sensação que muitas vezes domina os momentos de transição. É natural, é absolutamente natural que essas sensações que dominam esse momento, essa ansiedade pela qual a gente passa, seja uma ansiedade coletiva, e a mesma ansiedade, ela é de certa forma sentida por toda a humanidade. É como se todos nós, quando uma família vai para uma viagem, na noite anterior, no dia de manhã cedo, quando você vai viajar de manhã, todos ficam algo ansiosos para tentar entender como é que vão ser as coisas, não é assim? E todos daquela família compartilham desse mesmo sentimento, porque todo mundo sabe que alguma coisa vai acontecer, nesse caso uma coisa boa, a partir do momento em que é uma viagem, umas férias ou algo assim. Então a humanidade está toda passando por esse momento. Mas a gente sabe o que vai acontecer? Sim, espiritualmente a gente já sabia. Não tem nenhum espírito encarnado nesse momento no planeta que não tinha pelo menos, uma certa noção dos tempos graves pelos quais nós passaríamos encarnados aqui. A partir do momento em que a encarnação, apesar de muitas vezes ser um imperativo de desenvolvimento, portanto é uma necessidade, mas ela também tem um componente, muitas vezes, a doutrina nos esclarece isso, de oportunidade, de escolha. E há a participação da individualidade espiritual no conjunto de opções e escolhas que designarão aquilo que vai acontecer na encarnação. Portanto, muitos de nós sabemos exatamente o que aconteceria nesses tempos. E é natural que isso gere uma certa ansiedade. Mas quando a gente está encarnado, não necessariamente a gente consegue lembrar disso. E essa ansiedade meio que geral, essa tensão no ar, ela fica meio difusa, meio desconhecida. E quando a gente lê um texto que fala, como diz aqui no Mateus capítulo 24, olha, vai falar de guerras e rumores de guerras, cuidado, grandes tribulações, muitos sucumbirão, haverá terremotos, maremotos, a gente olha para isso e vê o que a gente está passando e fala, vai acabar tudo. Não, não vai acabar nada. A gente deve se lembrar de que o nosso planeta já passou por diversas transformações físicas associadas, o planeta passou por transformações físicas associadas à transformação física dos corpos que aqui estão, ou estavam. O que é uma era glacial? Esse hoje é um fenômeno conhecido. Evidentemente, há 2000 anos atrás, Jesus não podia falar isso para um grupo de camponeses e pescadores da Sírio-Palestina do primeiro século. Mas hoje a gente sabe que a Terra mudou de eixo completamente. Várias vezes. São as eras glaciais. E esse movimento fez com que a configuração do planeta, onde era água, virou continente, onde era mar, onde era continente, virou mar, e a vida material, como era naquela experiência, naquele momento no planeta, simplesmente deixou de existir daquela forma. Foi uma catástrofe para aqueles de nós, se é que nós estávamos lá. Isso aconteceu há milhões de anos atrás. Para aqueles que estavam lá encarnados naqueles corpos, sim. Mas isso não foi o fim da vida. A partir do momento em que o orbe segue, nós não estamos aqui.
E se lá estávamos encarnados, provavelmente deixamos de estar. Ou grande quantidade de seres encarnados deixaram de estar encarnados naquele momento. Tudo bem, seguiram a sua experiência, encarnaram de novo. Provavelmente em um outro contexto, ficaram um tempo no plano espiritual, depois assumiram corpos e seguiram o seu desenvolvimento nesse planeta, ou migraram para outros planetas, ou como recebemos espíritos de outros planetas aqui, e já pegaram o planeta numa condição física material preparada para outro nível de corpos, associada a outro nível de evolução espiritual. Esses fenômenos são naturais, previsíveis, organizados e rigorosamente planejados e conduzidos pela espiritualidade superior. É disso que Jesus está falando no sermão profético. Esse é o status para o qual ele está apontando, mas evidentemente ele aponta sob a forma metafórica, alegórica, que é a linguagem compreensível para aquela época e linguagem ainda compreensível nos nossos dias atuais, e que permite-nos fazer essa leitura à luz, evidentemente, do conhecimento científico que temos e do conhecimento espiritualista ou espírita que temos. Mas se você perguntar a um biólogo, a um astrônomo, a um geólogo, a um arqueólogo, ele lhe dará evidências da existência de corpos e de vidas físicas em eras anteriores muito diferentes das nossas atuais. E ele saberá lhe dizer das grandes transformações pelas quais passaram o planeta. Por que não dizer que o planeta já teve os seus juízos finais várias vezes? Isso não significou o fim. Se significasse o fim, a nossa conversa não estaria acontecendo aqui. O que significa que provavelmente alguma vida material se perpetuou, de modo que a gente pudesse formar os mesmos corpos que nós, numa visão evidentemente mais geral, os mesmos corpos, entendendo corpos como uma matéria reunida, organizada por uma entidade espiritual que permite com que a gente encarne, mas essa vida material permaneceu. Ela só foi alterada em acordo, ou em concordância, ou em ressonância ao nível espiritual nosso, que estamos hoje encarnados aqui. E nós estamos diante de um momento de transição, de transformação. Por isso, uma certa ansiedade e um conjunto de fenômenos organizados que acontecem. Como falava no livro A Gênese, Kardec explica essas grandes emigrações e imigrações de espíritos em massa, e que muitas vezes são acompanhadas no plano físico percebido pelos grandes movimentos de desencarnação e encarnação. Ele identifica como os grandes flagelos da humanidade. Tudo isso faz parte de um conjunto, de um arranjo organizado por espíritos crísticos de alta envergadura e que tem como grande propósito e grande objetivo acelerar processos de desenvolvimento espiritual. É que os espíritos encarnados, muitas vezes sem o conhecimento espiritualista ou espírita e sem a visão espiritual, não conseguem ter essa percepção. Como provavelmente aqueles que ouviram Jesus falar desses acontecimentos em Mateus capítulo 24 devem ter ficado muito apavorados. E como muitos hoje ainda o ficam, por achar que o que vai acontecer é uma destruição completa do planeta. Não me parece que é o caso. Definitivamente não me parece que é o caso. O que está acontecendo e que nós sentimos, mas a gente sente sim, a gente consegue pressentir um pouco isso. O que está acontecendo é só um movimento de transformação. E mais, como isso faz parte de um conjunto organizado de acontecimentos que aceleram ou que colocam em termos, em marcos, os grandes movimentos de evolução espiritual dos espíritos encarnados, coletivamente, é como se fosse um grande túnel de encontro de diferentes, ou uma praça de encontro de diferentes vias, sendo cada via uma trajetória de desenvolvimento de um espírito. E eles se encontram no mesmo lugar, mas as vias vieram de lugares diferentes. Cada um de nós tem o seu patrimônio espiritual, produto do nosso próprio desenvolvimento individual. Nós estamos num planeta, ou numa sociedade, ou numa cidade, ou numa família, mas cada um de nós tem a sua individualidade. E essa individualidade, como já falamos, ela
determina muitas coisas pelas quais passamos, ou ela condiciona determinadas experiências do espírito encarnado, e, portanto, estamos coletivamente numa família, ou num bairro, ou numa cidade, ou num país, ou no planeta Terra, porque coletivamente em cada um desses agrupamentos temos experiências a passar juntos para o nosso próprio desenvolvimento juntos. E isso afeta aquilo que vai acontecer. Da mesma forma que as minhas 250 últimas encarnações afetam o que eu passarei aqui e agora, as últimas encarnações desse país inteiro, dos espíritos que aqui estão, afetarão o que passaremos agora. E as encarnações de todo mundo que está encarnado nesse planeta também afetará o planeta inteiro agora. Há uma organização muito grande nisso tudo. Mas o momento é um momento de transição, é um momento de reforma, é um momento de reajuste, de rearranjo, de reorganização. Para destruição descontrolada? Não. Não. Simplesmente para a gente alcançar no planeta um outro patamar, um outro nível espiritual. E essas mudanças físicas são só elementos que a espiritualidade se usa, se serve, se aproveita para que essas mudanças se processem. Sem sofrimento, sem misticismo. Exclusivamente para que a gente tenha a oportunidade de alcançar outros patamares e para organizar as coisas. É uma grande mudança. É uma grande mudança. Mas quem está se mudando somos nós, espíritos encarnados. E aí isso tudo tem a ver com o sermão profético. Porque durante o sermão profético, no sermão profético, Jesus lança a mão de 3 parábolas. Ao longo da descrição, em Mateus capítulos 24 e 25. A primeira é a parábola das 10 virgens, a segunda é a parábola dos talentos, muito conhecida, e a terceira é a parábola do servo, do mordomo fiel e do mordomo mau. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo lançar luz sobre algo que seria importante se fazer, ou se ter, ou se conhecer no momento da transição. As pessoas, obviamente, como já falamos naquele momento, não tinham o conhecimento que temos hoje, nem científico, nem espiritual. Mas Jesus, portanto, falou mais uma vez, lançando mão da alegoria das parábolas. A primeira parábola que ele fala é a parábola das 10 virgens. Vamos falar um pouquinho dessa alegoria, dessa comparação de Jesus. Para um judeu daquela época, que tinha o desejo e a sua religiosidade muito desenvolvida, isso sempre acompanhou o povo judeu, a relação que ele tinha com Deus só seria comparável na relação humana que ele tinha numa relação que ele tinha com outro ser. E à exceção da sua relação com seus membros de família, porque essa relação era uma relação para ele imperativa, ele não escolhia, ninguém escolhia seu irmão. Qual era a relação que ele podia escolher da mesma forma que a relação que ele podia escolher com Deus e nutrir essa relação? Era o casamento. Então você vai encontrar no Primeiro Testamento e no Novo Testamento muitas vezes uma comparação metafórica entre a relação que um judeu ou um hebreu tinha com a sua esposa e com seu esposo, comparativamente na relação que um judeu deveria estabelecer com Deus, em termos de relação. Ele tinha que amar a sua esposa, ele tinha que cuidar da sua esposa. A esposa era importante, era um presente para ele. Eles tinham a vida inteira juntos. Aquilo que ele faria ou não faria no seu casamento determinaria ou não a sua felicidade. Então ele transfigurava aquilo, ele conduzia, ele comparava esses elementos da relação humana, marido e mulher, nos elementos da relação criatura-Deus, do judeu. E Jesus Cristo lança a mão desse artifício falando da parábola das 10 virgens. Porque como é que era a questão? Era uma sociedade patriarcal, machista. Não havia, obviamente, a identidade de gênero e a compreensão que nós temos hoje da pluralidade, da potencialidade humana de relações. Era homem com mulher num casamento. E recaía sobre a mulher todo o conceito de castidade, de preparo. A mulher tinha que permanecer
evidentemente até o seu encontro matrimonial, virgem. Ela só se casava com aquele homem, ela era prometida para o seu noivo, ela era preparada, a cerimônia de casamento era uma festa quase que inigualável, aquilo era um evento. E dali para frente a mulher tinha uma outra vida dedicada ao seu esposo, ao seu marido. A mulher, portanto, nesta relação conjugal, era quase que o símbolo do que o judeu deveria ser para com Deus. Em termos de relação, repito, metafórica, comparativa. O que são as virgens? São as mulheres que eram prometidas para o seu marido no casamento. Ela tinha que manter até então a pureza, a castidade. Veja como isso se compara com o símbolo da pureza que se deveria ter na relação espiritual com Deus. E como é que isso era trabalhado no Primeiro Testamento, sobretudo no livro de Oséias e no livro de Isaías, são dois grandes profetas. A visão que eles faziam era, quando você colocava na sua... Deus deveria ser amado sobre todas as coisas. Inclusive, se você era marido e casado, Deus deveria ser amado muito mais do que a sua esposa. Então, Deus era a primazia do amor e da relação humana. Quando algo era colocado na sua relação com Deus em mesmo patamar, era como se você tivesse comparativamente, assim como se você colocasse uma outra esposa ou algo, cometendo um adultério espiritual. Então essa visão da castidade, essa visão da manutenção da castidade, era uma comparação que era transportada na relação que o judeu tinha com Deus. Por isso Jesus lança a mão da virgem, indo para um casamento, mantendo a pureza, a castidade, no sentido de não permitir que nenhuma outra relação alcançasse o mesmo nível da relação que o judeu deveria ter com Deus. No sentido de se desviar do propósito principal, que era manter a relação com Deus. Essa é a comparação que se faz. Muitas vezes, Jesus é comparado ao noivo. Quantas vezes a gente vê parábolas de casamento? E quem é a noiva? Senão seus discípulos, aqueles que são levados à relação com Jesus e, na realidade, através do casamento com Jesus, na verdade, uma conexão e uma relação com a divindade, com o nosso Criador. É essa a comparação. E aí Jesus fala na parábola, 10 virgens. Elas saem e vão para o seu casamento, vão ao encontro do noivo. Nesse caminho é um caminho que elas têm que percorrer, elas têm que levar uma lâmpada, uma candeia. Candeia é um recipiente que você colocava azeite, tinha um pavio, acendia o pavio para iluminar. E esse azeite era o combustível usado para a iluminação. Só que 5 dessas virgens eram imprevidentes e levavam pouco azeite. As outras 5 virgens levavam azeite suficiente. Se dirigiram ao lugar do encontro nupcial, o noivo não estava lá, ele chegaria, e ao chegar lá, elas esperam o noivo. Olha a ansiedade da espera. Algo vai acontecer. Temos aqui as 10 virgens esperando o nosso noivo. Olha a comparação belíssima de Jesus. Acontece que 5 delas que não levavam azeite suficiente tiveram as suas candeias apagadas. Apagou-se a sua luz. Ficaram sem luz. Olha a comparação que Jesus está fazendo. E elas se dirigem às outras e falam, olha, me dá um pouco de azeite. As outras falam, não, eu não sei quando é que o noivo vai chegar. Não é que ele demora. Eu não posso dar o meu azeite para você, eu preciso dele, para mim. E elas saíram daquela casa nupcial e foram em busca de azeite. O noivo chegou, fechou a porta e se casou com as 5. Depois as 5 que saíram voltaram, bateram na porta e o noivo falou, olha, eu não as conheço. E vocês não terão o direito de se casar comigo. O que Jesus está querendo construir aqui? Quem é a noiva? Senão um conjunto de espíritos encarnados que estão aqui, nós na Terra. Quem é o noivo? Senão Jesus, representando o Evangelho e a união com Deus. E o que é o azeite? Senão o conjunto de elementos que nós derivamos do próprio Evangelho de Jesus, do nosso querido noivo, para alimentar a chama que nos aproximará de Deus.
a gente precisa ter azeite. Por quê? Porque se não tiver azeite, a gente não vai se iluminar. A nossa luz vai se apagar. E a gente vai precisar de luz para passar pela transição. A gente vai precisar estudar o Evangelho, a gente vai precisar ler, a gente vai precisar praticar, a gente vai precisar fazer prece, a gente vai precisar tomar água fluidificada, a gente vai precisar tomar passe, a gente vai precisar assistir palestra, a gente vai precisar refletir sobre o Evangelho. Nós vamos precisar, para iluminar o nosso caminho até o nosso noivo, de azeite. Olha aqui o azeite aqui. Ó. Se a gente não tomar contato com isso de forma suficiente, a gente vai ter dificuldade de passar pela noite nupcial. Ou seja, a transição vai doer mais para nós. É isso que Jesus está dizendo. Nessa parábola em particular. É isso que Jesus está dizendo. E por que eram virgens, né? Quando é que ela perdia a virgindade? Quando ela se relacionaria com outra? Quando é que a gente coloca como noivas outros interesses, obviamente já fazendo a comparação metafórica, no lugar ou ao mesmo nível da nossa relação com Deus. Quando a gente não dá primazia àquilo que Jesus Cristo, como nosso noivo, identificou. A gente pode amar o dinheiro, a gente pode amar os prazeres materiais, a gente pode amar a riqueza, os bens, a gente pode viver a encarnação inteira em busca de outro tipo de casamento. Não tem problema nenhum, mas o noivo vai chegar. E quando ele chegar e nos encontrar, a gente não vai ser mais nesse sentido, obviamente, muito alegórico, repito, metafórico, nós não seremos mais as virgens para o Senhor. E ele não se casará conosco. O que significará isso? Que nós vamos ter desperdiçado a oportunidade do encontro sagrado que temos com Jesus. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, você precisa se iluminar. E o azeite que vai abastecer essa chama é o meu Evangelho. Leva azeite suficiente. Senão você não vai ter luz para chegar até o final. E vai ser muito doloroso. Segunda parábola, parábola dos talentos, no mesmo sermão escatológico ou sermão profético. Um homem foi viajar. Sempre a ideia de uma partida, de um retorno. Quer dizer, sempre alguma coisa está para acontecer e você tem algo a fazer. A gente, como espíritos, tem algo a fazer. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 3 talentos, outro recebeu 1 talento. Talento era uma medida em massa, era peso. E poderia significar uma quantidade, geralmente 23 quilos de alguma coisa, ou prata, ou 18 quilos de ouro, dependendo do material. O talento era isso. Imagina você recebendo uma quantidade de bens. E o amo falou, multiplica os talentos, cuida dos talentos para mim. Foi embora. Ele voltou, o que você fez com os talentos que eu te dei? E a parábola estabelece que alguns investiram, dobraram, outros dobraram, e um enterrou com medo do que o amo poderia fazer. Apesar da parábola parecer indicar que o amo, que deu os talentos e que saiu e voltou, nunca tinha reclamado uma atitude de medo, ou nunca tinha feito algo naquela relação que pudesse inspirar medo, mas sim uma atitude corajosa de pegar aquilo que lhe foi dado e investir. Isso é o que indica o texto da parábola. O que essa parábola está dizendo para nós? Primeiro que todos nós temos potencialidades, capacidades inatas, ou melhor, dadas a nós quando nascemos nessa experiência encarnatória, que são fruto de 2 coisas. 1, da nossa trajetória de desenvolvimento espiritual. E 2, daquilo que Deus, por graça, nos deu nessa experiência. E a gente tem que usar isso para quê? Para que quando o nosso amo voltar, a gente apresente para ele, olha o que eu fiz com o que o Senhor me deu. Eu multipliquei os teus talentos. Então, alguns nascem com inteligência, com capacidade melhor de compreensão. A gente tem que usar isso a serviço do seu desenvolvimento e do desenvolvimento do seu próximo. Alguns nascem com riqueza. Você pode usar isso para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento do seu próximo. Alguns nascem com habilidade artística. Você pode usar isso para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento do seu próximo. Ou você pode usar a sua inteligência, a sua riqueza e as suas artes para o seu próprio gozo, prazer e para queimar isso na sua encarnação. Não tem problema. Quando o amo voltar e perguntar o que você fez,
O que eu fiz, ele vai querer saber. E isso é muito importante para o núcleo familiar, já que estamos falando no contexto da espiritualidade para os pais responsáveis. Ninguém nasce na família que está, já falamos isso reiteradamente, à toa. Nós temos compromissos espirituais com a nossa família. E nós nascemos nesse núcleo familiar com objetivos espirituais de desenvolvimento. Nós e aqueles que estão conosco. Portanto, você que está numa família que vê ou acha que tem alguém complicado, se isso for verdade, provavelmente você tem a responsabilidade de usar o seu talento para ajudá-lo ou ajudá-la. O amo vai voltar e vai te perguntar o que você fez. Se você acha que é mais inteligente, mais preparado, pode ser. É para ajudar aqueles do seu núcleo familiar, majoritariamente, ou melhor, primariamente. É por isso que você está em família. Ou pode ser que você precise ser ajudado. E você pode precisar ser ajudado por um seu filho, pela sua sogra, nora, pelo seu cunhado. Por que não? Ou somos arrogantes, orgulhosos o suficiente de achar que não precisamos de ajuda? Quem não precisou de ajuda? Afinal de contas, o amo voltou para quem tinha 1, 3 e 5 talentos. O que tinha 5 talentos precisava do amo e prestou contas também. Da mesma forma que o que tinha 1. A gente tem potencialidades diferentes. O importante é que nesse momento de transição a gente tem que usar a potencialidade, os talentos no caminho, no lugar, na forma certas. Sem o que vamos desperdiçar os nossos talentos, as nossas potencialidades para fazer algo que não necessariamente nos conduzirá ao melhor na transição. A gente tem que usar nossos talentos para compartilhar coisas, para gerar desenvolvimento espiritual, para gerar crescimento, para gerar um movimento positivo. O Evangelho está cheio de exemplos disso. Talvez aquilo que seja percebido num primeiro momento, nessa fala, seja a questão material, mas não é só isso. Alguns têm o talento de serem pacificadores, por exemplo. E olha a importância disso no núcleo familiar. Talvez você reconheça essa necessidade na sua família. A importância de um pacificador. Alguns têm o talento de serem excelentes ouvintes. Olha a importância disso numa família. Outros são visionários ou observam longe num processo de educação de filhos, filhas, né, de tutela. Olha a importância disso. Isso é talento. Você pode não usar. A questão é, por que não usar, né? E ainda a terceira parábola do sermão profético, antes da gente entrar no texto final, que é o texto que dá base à nossa conversa. Jesus falou da parábola do servo, ou do mordomo mau e do mordomo fiel. Era um servo, um mordomo. A tradução mordomo não é melhor, era um servo, um trabalhador, que tinha um senhor, que deixou ele fazendo uma atividade, foi e vai voltar. E ele ficou esperando, um deles ficou vigilante, parado esperando seu senhor, trabalhando, de pé. O outro se dispersou. Quando o senhor voltou, ele voltou e encontrou aquele que estava, a palavra correta é vigilante, ligado, esperto, atento. Por quê? Porque ele via que aquilo estava acontecendo ao seu redor, que seu senhor não estava lá, mas ele retornaria. A palavra traduzida por retorno, por presença, ou por muitas vezes incorretamente traduzida como volta, é parousia, que na verdade é presença. Aquelas pessoas se colocavam na presença do seu Senhor, diante do seu Senhor. Nós nunca estivemos fora das vistas de Jesus. Jesus sempre esteve a parousia conosco, presente conosco, mas é porque não necessariamente a gente o percebe. E às vezes a gente precisa passar realmente por esses movimentos para a gente perceber que as coisas não estão descontroladas. Elas nunca estiveram tão sob controle. É porque ele está intervindo para que as coisas vão para o rumo do propósito do Pai.
e que nós humanos, muitas vezes de forma egoísta e orgulhosa, queremos fazer de forma diferente. A gente está vendo as consequências. E é curioso como a gente encontra isso dentro do núcleo familiar. E aí a gente entende o sermão profético de uma outra forma e compara isso com o momento de transição. Sabe por quê? Porque os grandes terremotos, maremotos, movimentos vulcânicos estão acontecendo dentro das pessoas, no íntimo do espírito imortal e, consequentemente, em suas famílias. É ou não é? É verdade que tem movimentos físicos de diferentes magnitudes e dimensões em acontecimento e que eles, muitas vezes, até pela possibilidade de recursos de comunicação, eles nos impressionam. Você vê uma queimada. A gente acabou de receber a notícia, né, do que está acontecendo lá no Haiti, um terremoto horroroso, num lugar e num país já tão sofrido. Olha, agora olhando com a visão do espírito imortal, é evidente que algo acontece ali numa visão muito maior. Não é um movimento de placas tectônicas somente. É claro que é, fisicamente. Mas é óbvio que aquelas pessoas que estão ali naquele momento encarnadas têm questões envolvidas com isso. É evidente que tem. E não estou fazendo uma crítica, um julgamento ao Atiano, pelo amor de Deus. Merecem todas as nossas preces diárias. Mas o que eu estou dizendo é que ao olhar para isso, a gente tem que ter o olhar do espírito imortal. Assim como a pandemia significa algo. Assim como nós, brasileiros, temos as nossas questões, evidentemente. Estamos passando por elas. E quando a gente olhar a família, onde a gente está realmente passando por uma transição, né? Ou por um dia do juízo final, se não na atividade familiar. Eu acho que na família a gente está passando por graves questões. Suicídio de crianças, adolescentes. Nunca se consumiu tanto remédio para dormir, para manter as pessoas acordadas ou apagadas. A gente tem questões sérias envolvendo o relacionamento familiar entre marido e esposa, entre pessoas que estão se relacionando que têm o mesmo gênero, a mesma orientação, ou entre qualquer coisa, entre sogro e nora, entre sogra e pai. As coisas estão sérias. E a gente precisa do azeite e da luz, da nossa própria luz, e não pegar a luz do outro, o azeite do outro. A gente precisa usar os nossos potenciais talentos para mexer nisso e a gente precisa estar vigilante. Porque as coisas estão acontecendo em diferentes escalas dimensionais. Agora, tem uma forma que foi identificada por Jesus que pegaria quem está passando por não importa onde esteja. Não importa a idade, o gênero, a raça, a cor, o sexo, a etnia, não importa a religião, a orientação, nada. Mas essas pessoas passariam pelo momento de transição e sairiam lá no final com um selo dizendo assim, simbolicamente, parabéns, você passou. Vamos ler? Sermão profético, Mateus, no capítulo 25, último, finalzinho do sermão profético. É uma história que Jesus contou depois de toda essa construção que ele fez, onde ele fala como a gente seria identificado como aqueles que mereceriam passar bem pela transição. Mateus 25, 31. Olha como a construção faz todo sentido diante de tudo que a gente falou. Quando o Filho do Homem é uma expressão usada no Primeiro Testamento, isso vem de Daniel, de Isaías, a presença de uma figura que viria e resolveria as coisas na nação de Israel com Deus. Esse é o Filho do Homem. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, olha a volta, vier na glória, então se assentará num trono da sua glória, a figura real. Isso é uma metáfora, isso é um símbolo. E serão reunidos em sua presença todas as nações. E ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, ou cabritos em algumas traduções. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Haverá uma separação de homens de todos os lugares, tal qual um pastor separa aqueles sobre quem ele exerce cuidado. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita:
as ovelhas. Benditos do meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Parabéns, vocês ganharam o reino. Olha o servo que volta e dá algo. Nesse caso, um rei que dá um reino. Isso conversa, isso dialoga com todo o ministério do reino de Jesus. O reino dos céus. Eu vim trazer o reino de meu Pai. Mas por que eles seriam colocados à direita e receberiam o reino desde a fundação do mundo? Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era um forasteiro e me acolhestes. Estive nu e me vestistes. Doente e me visitastes. Preso e viestes ver-me. Então os justos lhes responderão: mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te alimentamos, e com sede te demos algo de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. E aí tem o outro lado da história. Em seguida dirá aos que estiverem à sua esquerda, versículo 41, apartai-vos de mim, alegoria, malditos, para o fogo eterno preparado para vós e para os seus anjos. Alegoria, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, doente, preso e não me visitastes. Então também eles responderão: mas, Senhor, quando é que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, e não te recolhemos ou não cuidamos do Senhor? E ele fala: olha, ele te responderá com essas palavras: em verdade eu vos digo, mesma expressão, todas as vezes que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Alegoria. Esse aqui é o texto mais importante para nós hoje, porque ele, na visão do Mestre Jesus, identifica a postura ou comportamento à luz do Espírito imortal dentro do sermão profético que diferenciará quem passará ou não de forma adequada pelo momento de transição. Ele pergunta aqui se era judeu ou não era judeu? Não. Ele pergunta aqui se tinha 17, 20, 35 anos de sinagoga ou de sacerdócio, se era levita, fariseu, saduceu, netineu, essênio. Não. Ele refere-se aqui, no início, a homens de todas as nações, versículos 31 e 32. Portanto, ele não está preocupado com etnia. Ele identifica alguém que é religioso ou não é religioso? Não. Ele identifica homem, mulher, criança, jovem, velho? Não. O que ele identifica como critério de aprovação, alegoria, para entrar no reino dos céus, na volta do Senhor, do Rei? Caridade. Mas que caridade ele está falando aqui? Que comportamento efetivamente ele está trazendo aqui? O que Jesus está querendo dizer? Vamos nos servir de Allan Kardec. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Kardec começa o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo trazendo um conjunto de textos. Aliás, isso é típico do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec coloca algumas passagens dos Evangelhos, do Novo Testamento, depois ele faz alguns comentários e, por fim, ele coloca instruções dos Espíritos e pega algumas comunicações do plano espiritual que tem a ver com um texto e tem a ver com um capítulo e recolhe junto e ajunta ali para dar peso da espiritualidade superior à sua interpretação do texto do Novo Testamento, portanto, do Evangelho. O primeiro texto do capítulo 15 é nada mais, nada menos que Mateus, capítulo 25, 31 a 46. Isso que a gente acabou de ler. E o que Kardec fala é muito interessante. Ele começa falando no item 3. No quadro que Jesus nos deu do juízo final, é preciso, como em muitos outros, separar o que pertence à linguagem figurada à alegoria. Já construímos isso aqui. Mas o que significa, então,
esse julgamento, o que significa? Qual é a postura que Jesus está convidando aqueles que o ouvem a fazer? Olha o que Kardec fala assim. Em que se baseia a sindicância? Ou, nesse julgamento, quais os considerandos da sentença? Ele faz uma série de perguntas. Faz alguma distinção entre aquele que crê do que não crê, ou o modo que crê? Se é o samaritano, se é herético, se foi a igreja? Não. E aí ele fala assim, ó, Jesus não considerou a caridade somente como uma das condições para a salvação, mas como a única condição para se alcançá-la, alcançar a salvação. É por isso que isso está colocado no capítulo 15, onde Kardec intitula Fora da caridade não há salvação. Se Jesus coloca a caridade em primeiro lugar entre as virtudes, é porque ele encerra todas as outras. Aí Kardec lista a qualidade dessa caridade que Jesus fala na visão dele. Humildade, doçura, benevolência, indulgência e justiça. E porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Ou seja, o que Kardec está querendo dizer é que essa alegoria do juízo final, que na verdade nos remete, hoje temos condições de saber disso, a um tempo de transição, nada mais é do que um conjunto de acontecimentos que afetam o ânimos do espírito imortal e que tem, obviamente, repercussões físicas, materiais e diversas, que ajudam-nos a diferenciar aqueles que estão iluminados com o azeite do Evangelho, usando seus talentos em prol do desenvolvimento seu e do seu próximo, em particular da sua família, e vigilantes como bom mordomo fiel, esperançosos no Senhor, para serem colocados à direita no reino dos céus, porque praticam a caridade. Porque adotaram o Evangelho com prática, que não é nada diferente de absolutamente nada do que Jesus falou em todas as suas passagens no seu Evangelho. O sermão profético não tem nada de novo, de místico ou de cataclísmico. Ele é apenas uma leitura possível de um tempo específico onde a caridade se faz ainda mais urgente. Talvez, por que não dizer, emergente, para nós que estamos passando por esse momento. E para concluir as nossas reflexões, é importante que a gente tenha em mente que entendeu? O sermão profético, eu espero que você tenha gostado, ou que você tenha compreendido a reflexão que eu trago, porque tem muita coisa por trás dessas leituras que amedrontam as pessoas. E Jesus jamais teria a intenção de amedrontar. Se tem uma coisa que Jesus não quis provocar, é medo. Jesus foi firme, ele foi preciso e ele foi muitas vezes metafórico. Mas ele tinha como objetivo desenvolver espíritos e desenvolver no amor, na prática do bem, e fazer isso em todo o seu contexto. Jesus fez isso. E o que essas palavras me parecem dizer é que ele está falando, olha, vai chegar um momento onde as coisas vão estar um pouco mais graves, mas calma, eu estou de olho nisso. Na verdade, eu conduzo cada etapa desse momento. Mas se você quiser ser separado à direita desse figurado rei, que sou eu mesmo, basta que você faça o bem em qualquer nação a quem tem fome, sede, quem está nu, quem está doente, quem está desabrigado. Ou seja, que você exercite a sua humanidade diante do seu próximo, diante do seu semelhante. Porque no fundo, meu irmão, é isso que diferencia-nos como verdadeiros cristãos. E é isso que Jesus nos orientou a fazer, porque isso, e voltamos ao início, nos aproxima do nosso Pai. Naquela metáfora da relação com Deus, do casamento, da noiva, é isso que nos coloca incorruptíveis diante de Deus. Não numa visão de poluição religiosa, mas numa visão de pureza relacional, como espíritos imortais que somos. Não é possível separar o relacionamento que a gente tem com Deus e com o nosso próximo, porque a gente é uma unidade espiritual.
A gente manifesta o que somos nas nossas relações com todos com quem nos relacionamos, do pequenino ao grandioso. A gente pode até tomar cuidado ao se relacionar com uma figura importante e, por ser menos atento a uma figura menos importante, demonstrar quem realmente somos. Mas nós somos o que somos. E a questão é, o que somos é o que deveríamos ser à luz do desenvolvimento que já deveríamos ter alcançado? No momento em que a gente está vivendo e com o conhecimento que temos, com o azeite que temos para as nossas candeias, o que falta para a gente se iluminar? Tem um texto muito interessante de um hermeneuta muito interessante chamado Klyne Snodgrass, que me ajudou a preparar essa reflexão, que ele fala que quando a gente experimenta a compaixão de Deus, a gente se torna um meio de propagar essa compaixão. E é nas necessidades do nosso próximo, dos nossos semelhantes, sobretudo dos nossos familiares, que a gente encontra uma forma de se relacionar com o próprio Deus. E é satisfazendo ou se preocupando com essas necessidades que a gente desenvolve o nosso próprio relacionamento com Deus. Ele não é espírita e não conhecia o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está falando de caridade. Lindo, né? E nesse sentido, é por isso que Jesus Cristo, olha, quando você faz a um desses, você está fazendo a mim, porque quando a gente se relaciona de forma compassiva, caridosa, amorosa com o semelhante, cuidando das suas necessidades, esse ato destinado a ele é um ato revestido daquilo que Jesus nos orientou a fazer. Portanto, é como se nós estivéssemos fazendo para Jesus, ou por Jesus, apesar de estarmos fazendo para o nosso próximo. Nós e esse próximo um dia desencarnaremos, mas o ato e as consequências espirituais dele em nós e no próximo permanecem eternamente. Porque o amor nunca morre, diz Paulo. Nunca morre. Pelo contrário, ele nutre adequadamente o desenvolvimento dos espíritos imortais. E trazendo isso para o contexto familiar, eu cito Emmanuel no livro Estude e Viva, capítulo 19, na psicografia do magistral Francisco Cândido Xavier, Estude e Viva, capítulo 19, que fala ante a família maior. Qual é a nossa família maior? Onde a gente tem que fazer tudo isso que a gente está falando aqui? Primariamente, se não no nosso núcleo familiar. Com quem dormimos e acordamos, com quem convivemos muito tempo, ou pelo menos tentamos, ou passamos, ou temos a vontade de conviver, porque o nosso dia a dia, às vezes, nos leva a situações mais complexas de distanciamento, em função de trabalho e uma série de coisas. Nesse texto, Emmanuel fala das dificuldades que afligem alguém que está diante de nós. E ele cita diversas. E uma delas, ele fala assim, ó, diante dessas dificuldades, não permitas que considerações de natureza inferior te cerrem as portas do sentimento. Fecha a gente para fazer o bem. Se algo possuis para dar, olha a parábola dos talentos. Não atrases a obra do bem, não atrases a obra do bem. Como se você não dando, você está atrasando a obra do bem, é isso mesmo. E nem te baseis nas aparências para sonegar-lhes a cooperação. Olha que coisa. Cooperar é um imperativo espiritual. É por isso que Jesus coloca todas as fichas no amor ao próximo, que só pede para o amor a Deus. E ele fala assim, se esses espíritos te rogam auxílio, não poderiam ostentar maior credencial de necessidade que a dor de pedir. E muitas vezes isso acontece na nossa família. Convém acrescentar que nenhum desses espíritos necessitados espera que possamos resolver-lhes todos os problemas cruciais do destino, mas solicitam só aquela migalha de amor, a afeição do peregrino sedento, que suplica um copo d'água para ganhar energia e seguir adiante.
Ajudar o próximo é contribuir para o seu próprio desenvolvimento, em particular na transição que passamos. É porque nessas condutas amorosas e caridosas da vida que contribuímos com o azeite do próximo. Azeite esse que o conduzirá à sua iluminação. Esse pede uma frase de bênção, aquele pede um sorriso de apoio, outro um gesto de brandura ou um pedaço de pão. Não importa a natureza da demanda. Abençoa-os e faz em favor deles quanto possas, sem te esqueceres de que o eterno amigo, olha o rei, o mestre, o noivo, Jesus, nos segue os passos em divino silêncio, após haver dito a cada um de nós, na acústica dos séculos, isso é Emmanuel sendo poético, em verdade, tudo aquilo que fizerdes ao menor dos pequeninos, é a mim que o fizestes. Eu espero que você tenha gostado dessas reflexões sobre o sermão profético de Jesus, sobre o imperativo que é e que nos conduzirá em segurança, independente do que aconteça física ou materialmente por esses tempos. O imperativo que seguramente nos conduzirá à palavra de Jesus por isso é o amor e a caridade. E que a gente consiga exercer isso, entender isso e de fato praticar isso, sobretudo dentro do nosso núcleo familiar, que é onde fomos colocados majoritariamente para contribuir. Eu vou fazer uma breve oração, eu queria que você me acompanhasse para a gente encerrar nossa reflexão. Senhor Jesus, nosso querido noivo amigo, nosso mestre querido, muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu de entendimento, de compreensão, da profundidade maravilhosa do seu Evangelho divino e que realmente nos coloca no eixo do desenvolvimento e nos traz para a realidade lúcida do Espírito imortal. Que essas palavras que são tuas permaneçam gravadas em nosso coração e que a nossa postura sempre se aproxime da tua como divino mestre e como maravilhoso escultor de almas que o Senhor é. Que o Evangelho permaneça em nós e que a gente permaneça na prática dele, para que a gente passe e transite por esse momento tão particular, de forma razoável, equilibrada, e que independente do que aconteça fisicamente conosco, com nossos familiares, amigos, que a gente permaneça com a luz do Espírito imortal, das candeias iluminadas pelo teu azeite profundo, no nosso conduzir, na nossa vida espiritual. Obrigado, Mestre Jesus, que a tua companhia seja percebida por nós, sentida pelo nosso coração, e que a gente, junto contigo, possa implantar o reino de Deus em nossos lares. Que o Senhor fique conosco e que a gente fique com o Senhor. Graças a Deus.